A noite nas montanhas da Serra Gaúcha nunca perdoava ninguém, e muito menos a um menino de 11 anos que tremia de frio e de raiva colado num vidro encardido. Juliano limpou o vapor da janela com a manga da camisa e sentiu o ar congelar nos pulmões ao ver o que acontecia lá embaixo no pátio de terra batida do orfanato São Gabriel. A chuva caía pesada batendo nos telhados de zinco, mas não conseguia esconder aquela cena que partia o coração dele. Lá estava a diretora Dona Elvira. Era uma mulher grande que cheirava sempre a fumo de corda e a mentiras. Ela contava notas velhas de dinheiro sob a luz amarela e doente de um lampião, enquanto um homem vestindo um poncho grosso e chapéu de aba larga assinava uns papéis amassados sobre o capô de um caminhão antigo. Ao lado do homem tiritando debaixo da água gelada estava o Tomé, o seu melhor amigo. O menino de 10 anos que dividia a broa de milho quando a fome apertava e que sabia fazer bonecos com o barro do pátio para esquecer que estavam presos. O Tomé não levava mala nenhuma. Ele só carregava o medo cravado nos olhos grandes e escuros e vestia uma roupa velha que sobrava no corpo magro. Eles estavam levando ele embora. Juliano entendeu com uma clareza dolorosa que o amigo não tinha sido adotado por pais amorosos como a diretora prometia nos domingos de missa. Ele estava sendo vendido como se fosse um saco de batatas ou um animal de carga para trabalhar em alguma fazenda longe dali até morrer. O caminhão ligou o motor tossindo fumaça preta e o Tomé subiu na carroceria sem olhar para trás. Juliano sentiu que uma mão invisível apertava a sua garganta. Ele sabia naquele instante terrível que se ficasse no São Gabriel, ele seria o próximo da lista de mercadorias. A diretora Elvira já tinha colocado o olho nas costas largas dele e nas mãos dele que eram boas para a mecânica. Ele se afastou da janela com o coração batendo nas costelas como um tambor de guerra anunciando que a infância dele tinha acabado. Caminhou descalço pelo corredor do dormitório, ouvindo os roncos de 40 meninos amontoados e sentindo aquele cheiro de lã molhada e urina que impregnava as paredes. Juliano buscou debaixo da cama e sacou um pedaço de ferro afiado que tinha escondido semanas atrás, pensando numa chance que nunca aparecia. Foi até a janela do banheiro no final do corredor escuro, onde ninguém vigiava àquela hora. As grades estavam enferrujadas, comidas pela umidade eterna da serra, mas ainda estavam firmes. Ele meteu o ferro entre a madeira podre do marco e o metal e empurrou com toda a força que tinha nos braços magros. A madeira estalou com um som seco e perigoso, que pareceu um tiro no silêncio da madrugada. Juliano congelou esperando ver os guardas correndo, mas só ouviu o vento assobiando lá fora. Voltou a empujar, fechando os olhos. De repente o ferro escorregou. A ponta cortou a palma da mão esquerda dele fundo e rápido. O sangue quente brotou na hora misturando com a ferrugem, mas o Juliano não gritou. Ele mordeu o lábio até sentir o gosto de sangue e voltou a fazer a alavanca, ignorando a dor que subia pelo braço até o ombro. Uma grade cedeu finalmente caindo no jardim com uma batida surda que a chuva disfarçou. O buraco era pequeno, mal dava para o corpo dele desnutrido por anos de sopa rala. Juliano subiu na borda, olhou a queda de 3 metros e se jogou na escuridão, sem pensar na dor. Caiu sobre um arbusto de espinhos que rasgou a cara e as pernas dele, mas que amorteceu a pancada seca contra o chão gelado. A dor no tornozelo foi aguda, mas o medo era mais forte. Ele levantou mancando, sentindo o barro frio entrar entre os dedos dos pés. A chuva de 1952 naquelas montanhas do sul caía como agulhas de gelo querendo machucar. Juliano correu para o mato, se afastando das luzes fracas do orfanato, respirando o ar fino e puro que queimava os pulmões. Os sapatos furados que ele levava amarrados no pescoço pelos cadarços batiam contra o peito dele. Avançou 100 metros 200 se metendo entre as araucárias gigantes que pareciam fantasmas na neblina. Então, o vento trouxe o som que ele mais temia. Não eram gritos de gente. Era o latido seco e furioso dos cães de guarda que tinham farejado o rastro de sangue fresco. As luzes do orfanato se acenderam todas de uma vez nas costas dele. Já não tinha volta. Juliano se internou na escuridão da mata sabendo que naquela noite só tinha 2 opções: morrer de frio na liberdade ou viver como escravo na prisão.
O barro preto da serra, grosso e gelado, tentava engolir os pés dele a cada passo que ele dava. Juliano não parou mesmo, com os pulmões ardendo pela falta de ar naquela altura, onde só cresciam as araucárias e o musgo. Os latidos dos cães do orfanato tinham ficado para trás, perdidos na tempestade. Mas agora ele enfrentava um inimigo mais silencioso e fatal, o frio da montanha. A chuva tinha encharcado a camisa fina dele, colando o pano na pele, como se fosse uma segunda capa de gelo, e os dentes dele batiam num ritmo descontrolado que doía no maxilar. Ele parou um instante, se apoiando numa pedra grande e úmida para recuperar o fôlego. Olhou para a mão esquerda. O sangue tinha se misturado com a terra, formando uma casca escura e suja, mas a ferida continuava pulsando com cada batida do coração acelerado dele. Juliano sabia que não podia ficar parado. Na serra, o sono vinha rápido com o frio, e quem dormia molhado no relento amanhecia morto. Ele se obrigou a mover as pernas, que pareciam pesadas como troncos de madeira, e continuou subindo por uma trilha de cabras que mal se desenhava no meio da neblina espessa. Caminhou durante horas, guiado só pelo instinto e pelo medo de ser arrastado de volta para a cela de castigo. Quando a luz cinza do amanhecer começou a filtrar entre as nuvens baixas, o Juliano viu algo que fez ele parar na hora. Lá embaixo, num vale estreito cercado de picos afiados, aparecia o esqueleto de um povoado esquecido. Era a Vila da Neblina. Os velhos do orfanato falavam desse lugar aos sussurros, uma antiga fazenda de mineração que tinha sido rica nos anos 30, até que a terra parou de dar lucro e o povo foi embora, deixando tudo à mercê do tempo e da ferrugem. Juliano desceu pela encosta escorregadia com cuidado para não torcer o tornozelo nas pedras soltas. O silêncio da vila era absoluto, mais pesado do que o barulho da tempestade. As casas de barro, que um dia tiveram telhados vermelhos e paredes brancas, agora eram ruínas tristes, sem portas nem janelas. Pareciam caveiras vazias olhando para o nada com olhos escuros. O mato tinha invadido as ruas de pedra, rompendo o chão e subindo pelos muros caídos, tomando de volta o que era dele. Entrou na praça principal, caminhando com cautela. O vento assobiava ao passar pelos buracos de uma igreja sem sino, criando uma música fúnebre que arrepiou a pele dele. Juliano precisava de um abrigo, um lugar seco, onde pudesse torcer a roupa e cuidar da mão. Tentou entrar na primeira casa grande que viu, uma estrutura que parecia ter sido um armazém ou uma venda. Empurrou a madeira podre da entrada, e ela se desfez debaixo dos dedos dele, caindo no chão com um estrondo que ecoou por todo o vale. Lá dentro, o cenário era desolador. O teto tinha desabado em partes, deixando entrar a água e a podridão. O chão de madeira estava cheio de buracos pretos, armadilhas mortais que esperavam um passo em falso. Juliano recuou, sentindo um desespero novo. Ele tinha escapado dos muros do orfanato só para se ver preso num labirinto de escombros onde a natureza era tão cruel quanto a diretora Elvira. Tentou em outra casa e em mais uma, mas o resultado era o mesmo: umidade, tetos caídos e o cheiro penetrante de madeira velha e abandono. Quase desistindo e com o corpo tremendo violentamente, decidiu caminhar para os limites do povoado, onde a vegetação era mais fechada e selvagem. Foi então, enquanto rodeava um muro de pedra derrubado, que ele notou algo estranho no terreno. Havia um morro de terra coberto de cipós e barro, acumulado por anos de chuva, mas a forma era geométrica demais, regular demais para ser natural. Ele se aproximou arrastando os pés e viu um brilho fraco debaixo da crosta de sujeira. Não era uma pedra, nem um pedaço de madeira. Juliano se ajoelhou na lama, ignorando a dor nos joelhos, e passou a mão boa sobre a superfície. Sentiu o frio inconfundível do metal liso, pintado e polido. Raspou com as unhas, tirando camadas de musgo e terra dura, até que a cor preta profunda apareceu diante dos olhos dele. O coração dele deu um salto. Não era uma viga nem uma máquina da mina. Era o teto curvado e elegante de um automóvel. Um veículo que não pertencia àquele lugar de miséria e ruínas, enterrado quase por completo, como se a montanha tivesse tentado engolir ele inteiro para esconder um segredo. Juliano sentiu uma pontada de curiosidade que por um momento foi mais forte que a fome e o frio. Algo dizia para ele, no fundo do estômago vazio,
que aquele metal preto não estava ali por acidente. Juliano se ajoelhou na lama, ignorando a água gelada que ensopava as calças dele, e começou a cavar com um desespero que vinha do instinto puro de sobreviver. As mãos dele, já machucadas pela fuga e pelo frio, viraram pás frenéticas, arrancando punhados de terra preta, raízes duras e pedras afiadas que cobriam a porta do motorista. A fome mordia o estômago dele com pontadas agudas que obrigavam ele a se dobrar a cada poucos minutos, mas a promessa de um abrigo seco mantinha ele em movimento. O metal do veículo preto e brilhante debaixo da sujeira parecia zombar da miséria dele, ficando impecável enquanto o menino se desmanchava no barro. Passou 1 hora, ou talvez 2, enquanto a luz cinza do dia avançava devagar sobre o vale da Vila da Neblina. Juliano ofegava, soltando nuvens brancas de vapor pela boca. A mão ferida enrolada num trapo sujo que já estava empapado de sangue novo pulsava com uma dor surda e constante, como se tivesse um coração próprio e furioso. Finalmente, ele conseguiu limpar a terra suficiente para revelar a maçaneta da porta. Era uma peça de cromo pesado feita para mãos elegantes e não para os dedos sujos e trêmulos de um órfão. O garoto agarrou a maçaneta apoiando os pés descalços na lataria enterrada para fazer a alavanca e puxou com toda a força que restava. O mecanismo enferrujado por fora, mas selado por dentro, resistiu no começo, estalando como um osso velho. Juliano rosnou apertando os dentes, sentindo que os músculos das costas iam arrebentar. Então, com um estalo metálico que soou como um tiro no silêncio daquele cemitério mineiro, a fechadura cedeu. A porta abriu com um gemido longo e pesado, soltando uma lufada de ar que bateu no rosto do Juliano. Não tinha cheiro de mofo, nem de podridão, nem da morte lenta daquele povoado fantasma. Cheirava a couro curado, a madeira envernizada e a um perfume antigo e doce que lembrava flores secas. O contraste foi tão violento que o Juliano ficou paralisado um momento, balançando na beira da realidade, sem conseguir acreditar no que os olhos dele viam. O interior do automóvel era uma cápsula do tempo perfeita. Os bancos forrados em couro de um cor creme suave estavam intactos, sem uma única mancha de bolor. O painel era de madeira nobre, polida e brilhante, com relógios de agulhas finas que marcavam 1 hora que já não existia. Juliano se deixou cair no banco do motorista e a maciez do material envolveu ele, acolhendo o corpo dolorido com uma gentileza que ele não sentia fazia anos. Fechou a porta atrás dele e o som do mundo lá fora, o vento, a chuva e o medo desapareceu na hora, trocado por um silêncio denso e protetor. Os olhos dele, acostumados com a tristeza cinza do orfanato, percorriam cada detalhe com espanto. No banco de trás, ele viu uma manta de lã virgem grossa e quente dobrada com um cuidado geométrico. Em cima dela descansavam brinquedos que pareciam ter saído de um sonho. Tinha soldados de chumbo pintados à mão, um avião de madeira talhada e livros com capas de couro desenhado. Juliano esticou a mão com medo de que tudo aquilo sumisse como fumaça e tocou o volante de marfim. Era real. Tudo aquilo era real. A curiosidade mais forte que o cansaço levou ele a abrir o porta-luvas na frente do banco do passageiro. A pequena tampa caiu suavemente, revelando o conteúdo secreto. Não tinha mapas nem ferramentas. Tinha uma fotografia em preto e branco, numa moldura de prata, que mostrava um menino sorrindo vestido com roupa de domingo, abraçado num cachorro pastor alemão. Debaixo da foto, ele encontrou um envelope de papel grosso amarelado pelos anos, mas fechado com cera vermelha intacta. Juliano pegou o envelope com as mãos que não paravam de tremer. Rompeu o selo com cuidado, sentindo a textura áspera do papel caro, e tirou uma folha escrita com uma letra elegante cheia de curvas e enfeites. Aproximou o papel da pouca luz que entrava pelas janelas cobertas de barro e leu a data no topo da página. Dizia 15 de outubro de 1938. O menino sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o frio da serra. Aquela carta tinha ficado esperando ali na escuridão e no silêncio durante 14 anos. Tinha esperado com paciência enquanto o mundo mudava, enquanto os pais dele morriam, enquanto ele sofria no orfanato São Gabriel. Juliano começou a ler, movendo os lábios devagar,
e cada palavra parecia que era um fantasma sussurrando no ouvido dele, contando uma história que mudaria o destino dele para sempre. A carta começava com uma saudação que deu um nó na garganta dele. Dizia para quem encontrar meu último refúgio. Juliano engoliu em seco, sentindo as lágrimas picarem nos olhos, e se ajeitou melhor no banco, se preparando para ouvir a voz de Sebastião Valente, o menino da foto, falando com ele direto do passado. Juliano segurou o papel amarelado com cuidado, como se fosse uma borboleta seca que pudesse esfarelar ao menor toque. A luz cinza que entrava pelo para-brisa sujo mal iluminava a tinta desbotada, mas as palavras pularam na direção dele com uma força que bateu no peito. A carta dos pais dizia para nosso amado filho Sebastião, no aniversário de 12 anos dele: esperamos que este automóvel te leve para todas as aventuras que você sonha viver, para muito além das serras do Rio Grande. Com todo o nosso amor, papai e mamãe. O menino baixou a carta lentamente e sentiu que um nó gigante se formava na garganta, impedindo ele de respirar. Não era o frio nem a fome o que sufocava ele agora. Era o peso brutal de uma verdade que ele nunca tinha querido aceitar. Juliano percebeu naquele silêncio sepulcral que existiam mundos onde as crianças eram amadas, onde os pais davam máquinas maravilhosas de presente para alimentar sonhos e não pesadelos. Ele só conhecia o mundo das surras da sopa rala e dos amigos vendidos como gado. As lágrimas começaram a brotar quentes e salgadas, queimando as bochechas sujas de barro. Juliano se dobrou sobre o volante de marfim e chorou. Chorou pelos pais dele, que ele mal lembrava sombras carinhosas antes do acidente. Chorou pelo Tomé, que naquele momento devia estar viajando para um inferno desconhecido. Chorou pelos 5 anos de solidão no orfanato, onde tinha aprendido a ficar invisível para sobreviver. O choro sacudiu o corpo inteiro dele, soltando uma angústia que ele tinha guardado a chave no fundo da alma por tempo demais. Quando as lágrimas secaram, deixando a cara dele esticada e pegajosa, Juliano se sentiu estranhamente leve, como se tivesse esvaziado um saco de pedras que carregava nas costas. Limpou os olhos com as costas da mão boa e olhou em volta com uma clareza nova. O carro não era só um presente esquecido. Tinha algo mais. O instinto dele, afiado pela necessidade, dizia que o Sebastião Valente, o menino da foto, não teria deixado aquele tesouro enterrado sem um motivo maior. Começou a revistar o resto do carro com movimentos rápidos e precisos. No chão do banco de trás, debaixo de uma pilha de livros de aventura, os dedos dele bateram num objeto duro. Era um caderno de couro preto muito mais novo que a carta dos pais. Ele abriu e viu uma letra diferente, mais apressada, mais urgente. A primeira página tinha uma data de apenas 3 meses atrás. Leu com o coração disparado as palavras escritas por um Sebastião já adulto. Dizia: meu tempo está acabando. A doença que levou meus pais agora vem me buscar. Usei minha fortuna para ajudar os esquecidos, mas não foi o suficiente. Este refúgio é para o menino perdido que encontrar ele. Se você está lendo isso, é porque a necessidade te trouxe aqui. Não deixo só um teto, deixo uma espada para a sua batalha. Procure atrás do painel lateral no porta-malas. Juliano fechou o caderno, sentindo um choque elétrico correr pela espinha. Não era um acidente. Ele estava destinado a estar ali. Saiu do banco do motorista e pulou para a parte de trás, ignorando a dor aguda na mão cortada. Baixou o encosto do banco que dava para o porta-malas por dentro e apalpou os painéis laterais forrados de tecido fino. Os dedos dele, bobos por causa do frio, percorreram as costuras buscando um desnível, um botão ou uma alavanca. No começo só sentiu a madeira sólida debaixo do pano. A raiva começou a subir pelo pescoço. Deu um soco no painel 2 vezes. Então escutou um som oco. Apertou com força, usando o peso do corpo bem no centro do painel direito. Teve um clique sonoro seco e mecânico. Uma parte do painel escorregou para baixo, revelando um compartimento escuro e fundo. Juliano meteu a mão tremendo e os dedos tocaram papel grosso e metal frio. Puxou o conteúdo para fora e colocou em cima da manta de lã. O que ele viu deixou ele sem ar. Tinha maços de dinheiro vivo, notas altas amarradas com elásticos que ainda não tinham apodrecido. Tinha documentos legais com selos oficiais de cartórios em São Paulo.
e tinha escrituras de terras e contas bancárias. Mas o que mais brilhava no meio daquela fortuna de papel era uma pequena chave dourada e um endereço escrito num cartão de visita. Dr. Camilo Ribeiro, advogado. Avenida Ipiranga, São Paulo. Juliano olhou para o tesouro. Aquele dinheiro era mais do que a diretora Elvira ganharia em 10 vidas vendendo crianças. Pela primeira vez no meio da tempestade e da solidão da serra, o menino órfão sentiu algo que era mais poderoso do que o medo. Sentiu que tinha o poder de mudar as coisas. Sentiu que a guerra tinha acabado de começar. A segurança do couro e o calor da manta eram uma armadilha doce que tentava convencer ele a ficar ali para sempre. Juliano sabia com aquela sabedoria amarga que a fome dá que se ficasse escondido no carro cedo ou tarde, as forças iam acabar ou alguém ia achar ele. Tinha que se mexer. A decisão de abrir a porta de novo e enfrentar o vento gelado da serra foi um ato de violência contra o próprio instinto. Antes de sair, se preparou como um soldado que vai para a batalha. Buscou numa mala de couro que estava no porta-malas e achou roupa de menino de outra época. Tinha um casaco de lã cinza pesado e grosso que cheirava a naftalina e armário fechado. Vestiu por cima dos trapos sujos do orfanato. Ficou meio grande nos ombros e as mangas cobriam até os nós dos dedos, mas o calor foi imediato e bom. Enrolou os documentos e os maços de dinheiro num pedaço de pano encerado que arrancou do forro da mala e amarrou tudo no peito colado na pele, usando um cordão de sapato velho para garantir que o tesouro não caísse. Saiu para fora e o frio bateu nele como uma martelada na cara. A chuva tinha parado por enquanto, mas o céu continuava sendo uma massa de chumbo que ameaçava desabar. Juliano gastou 10 minutos preciosos e dolorosos para cobrir de novo o teto do carro com galhos barro e pedras. Não podia deixar ninguém descobrir o santuário do Sebastião. Quando terminou, as mãos estavam dormentes e a ferida da palma esquerda ardia com um fogo rítmico, mas o segredo estava salvo. Desceu para a estrada principal, se mantendo sempre no meio do mato, longe da vista de qualquer carro. As pernas tremiam pelo esforço de caminhar no terreno ruim. Cada passo era uma luta contra o cansaço. Depois de 2 horas descendo a serra, ouviu o ronco de um motor a diesel que subia a ladeira. Se jogou numa valeta cheia de água suja, prendendo a respiração com o coração batendo contra o pacote de documentos. Não era a caminhonete do orfanato. Era um caminhão de carga velho e despintado que levava sacos de batata para a capital. Juliano viu a chance dele. Quando o veículo diminuiu a velocidade para fazer uma curva fechada cheia de buracos, o menino saiu do esconderijo. Correu com as últimas gotas de energia que tinha, ignorando a dor pontuda no tornozelo, e se agarrou na madeira da carroceria. Subiu com um grunhido raspando a barriga no metal enferrujado e caiu em cima dos sacos de batata que cheiravam a terra úmida. O caminhão acelerou e o vento na parte de trás virou uma faca que cortava a pele, mas o Juliano se enterrou no meio da carga, buscando qualquer pingo de calor. A viagem durou horas intermináveis. O balanço constante sacudia os ossos dele, e a poeira da estrada entrava nos olhos, no nariz e na garganta, cobrindo o casaco fino com uma capa de sujeira cinza. No final da tarde, a paisagem mudou. As montanhas verdes e solitárias deram lugar a casas de tijolo sem reboco, fábricas que cuspiam fumaça preta e ruas cheias de gente com pressa. Tinham chegado em São Paulo. A cidade, em 1952, era um monstro de barulho e sombras. Juliano pulou do caminhão quando ele parou num semáforo na entrada da zona industrial e os pés dele tocaram o calçamento duro da capital. Se sentiu minúsculo. Os prédios altos tapavam o céu e o barulho dos bondes e dos ônibus deixava ele atordoado. As pessoas passavam do lado sem olhar para ele, homens de terno escuro e chapéu, mulheres de casacos compridos, todos andando rápido debaixo da garoa eterna da cidade. Juliano apertou o pacote contra o peito, conferindo se os papéis ainda estavam lá, e começou a andar procurando as placas das ruas. Precisava achar a Avenida Ipiranga. Perguntou para um menino que vendia jornal, que apontou para o centro com desconfiança, olhando para os sapatos furados e o casaco sujo dele. O menino avançou quadra após quadra, sentindo como os olhares de quem passava queimavam nele.
Ele parecia o que era um mendigo, um fugitivo, um menino de rua. Mas debaixo daquela roupa suja, ele carregava a chave de um império. Finalmente encontrou o prédio. Era uma construção imponente de pedra cinza, com portas de ferro trabalhado e janelas grandes. O número batia com o cartão do advogado. Juliano parou na frente da entrada duvidando pela primeira vez. E se o advogado expulsasse ele? E se chamasse a polícia? Então o som de uma sirene cortou o ar. Um carro da rádio patrulha virou na esquina com as luzes vermelhas manchando as paredes dos prédios. Os policiais diminuíram a velocidade vasculhando as calçadas com olhares duros. Procuravam alguém. Talvez ele, talvez outro desgraçado. O medo injetou adrenalina no sangue dele. Juliano não podia esperar mais. Se jogou na direção da porta do prédio e apertou a campainha de bronze com a mão boa, implorando para um Deus que ele mal acreditava que alguém abrisse antes que a patrulha chegasse perto dele. As luzes vermelhas da patrulha varreram a fachada de pedra, iluminando as gotas de chuva, como se fossem faíscas de sangue. Juliano se colou contra a madeira escura da porta, prendendo a respiração, enquanto o carro da polícia passava devagar pela avenida, com o motor roncando como uma fera à espreita. Os policiais olhavam para as sombras buscando vultos suspeitos, mas a chuva grossa deu ao menino um segundo de invisibilidade. A campainha parou de tocar e houve um silêncio agônico antes que as trancas internas girassem uma por uma, com um som pesado e metálico que ecoou nos ouvidos dele. A porta abriu apenas uns centímetros presa por uma corrente de segurança. Um olho atrás de uma lente grossa de aumento observou ele com desconfiança absoluta. Era uma senhora idosa com o cabelo cinza preso num coque severo que olhou ele de cima a baixo, notando o barro nos sapatos, o casaco grande demais e a sujeira que cobria o rosto dele. Ela tentou fechar a porta na hora, resmungando algo sobre não dar esmolas àquelas horas, mas o Juliano reagiu com o desespero de um animal encurralado. Meteu o pé direito com o sapato furado na fresta da porta, impedindo que ela batesse. A dor no tornozelo foi aguda, mas ele não se mexeu. Juliano sussurrou com a voz rouca e quebrada pelo frio que não queria dinheiro. Disse que vinha da parte de Sebastião Valente. O nome funcionou como um feitiço estranho. A mulher congelou e a expressão dela passou da raiva para o espanto puro. A corrente de segurança foi retirada com mãos trêmulas e a porta se abriu por completo, liberando uma onda de calor e cheiro de cera que bateu no rosto do Juliano. O menino entrou no saguão deixando pegadas de lama preta no tapete vermelho impecável. A secretária recuou levando a mão à boca enquanto apontava para uma porta dupla de carvalho no final do corredor. Daquela sala saiu um homem alto vestindo um terno cinza perfeito e um colete abotoado. Tinha uma barba branca, aparada com precisão militar, e olhos que pareciam ter lido mentiras demais. Era o doutor Camilo Ribeiro. O advogado olhou para o menino sujo que pingava água no chão dele e depois olhou para a secretária buscando uma explicação. Juliano não esperou que expulsassem ele. Com dedos dormentes e bobos, começou a desatar o cordão que mantinha o pacote colado no peito. O nó estava molhado e apertado, e a mão ferida falhou 2 vezes, incapaz de segurar a corda. A frustração subiu para a garganta dele queimando como ácido. O doutor Camilo deu um passo à frente impaciente, mas parou quando o Juliano finalmente conseguiu rasgar o pano encerado. Os documentos caíram sobre uma mesa baixa de mogno. Os maços de dinheiro, as escrituras e a carta amarelada com a data de 1938 ficaram expostos sob a luz elétrica. O advogado se aproximou lentamente e pegou a carta. Os olhos dele percorreram a letra e o Juliano viu como a máscara de dureza do homem se quebrava. Ele se deixou cair numa poltrona de couro, como se tivessem cortado as cordas que seguravam ele em pé, e sussurrou que tinha esperado aquele dia durante 14 anos. Ele olhou para o Juliano, já não como um mendigo, mas como um fantasma que tinha voltado da cova. Perguntou o nome dele com uma voz suave que contrastava com a aparência dura. O menino respondeu tentando ficar firme, apesar da tontura que o calor da sala causava. Disse que se chamava Juliano e que vinha do orfanato São Gabriel. O nome do orfanato fez o advogado ficar tenso de novo. Dr. Camilo levantou, caminhou até a janela
e fechou as cortinas pesadas de veludo bloqueando a vista para a rua. Se virou para o menino e o rosto dele estava pálido. Disse que a chegada dele era um milagre, mas também uma sentença de perigo iminente. Explicou com palavras rápidas e nervosas que a diretora Elvira não era apenas uma administradora cruel de um orfanato no interior. Dr. Camilo revelou que a Elvira tinha sócios poderosos na capital, políticos e delegados que lucravam com o tráfico de crianças. E o pior não era isso. O advogado confessou que naquela mesma manhã tinha recebido um telefonema de um contato na polícia. A diretora Elvira estava em São Paulo. Tinha chegado fazia poucas horas furiosa e desesperada, com uma lista de descrições e um mandado de prisão falsificado, procurando um menino fugitivo que tinha roubado propriedade do Estado. Ela sabia que o Juliano estava na cidade e tinha metade da polícia procurando por ele, não para prender, mas para silenciar ele antes que pudesse falar com alguém importante. Juliano sentiu que o calor do escritório virava gelo. Ele tinha corrido centenas de quilômetros só para se meter na boca do lobo. O Dr. Camilo não perdeu tempo com lamentos. Foi até a parede norte do escritório, onde uma biblioteca de madeira escura chegava até o teto cheia de códigos civis e enciclopédias que cheiravam a pó antigo. Juliano observava paralisado pelo medo, esperando que a polícia derrubasse a porta a qualquer segundo. O advogado empurrou um livro falso entre 2 volumes de história romana e se ouviu um clique surdo seguido pelo gemido de dobradiças que não eram usadas fazia anos. A estante inteira girou para dentro, revelando um quarto estreito e sem janelas, iluminado apenas por uma lâmpada nua pendurada num fio. Juliano entrou naquele esconderijo secreto, sentindo que o ar estava parado e viciado como se o tempo tivesse parado ali também. O advogado fechou a entrada falsa atrás deles e o som das trancas ao encaixar foi o selo final da prisão dele. Durante os 3 dias seguintes, aquele quarto oculto virou o universo inteiro do menino. Tinha uma cama de campanha, uma mesa pequena cheia de arquivos bagunçados e um rádio de ondas curtas que zumbia constantemente com chiado e vozes distantes. O advogado trazia comida e roupa limpa, mas falava pouco. Passava as horas revisando os documentos que o Juliano tinha trazido do carro, validando cada assinatura, cada carimbo, cada centavo da herança do Sebastião Valente. Mas a solidão do Juliano se quebrou na 3ª noite. A biblioteca girou de novo, e dessa vez não entrou o velho advogado. Entrou uma moça jovem de uns 20 anos com o cabelo cortado de jeito irregular e uma cicatriz fina que cruzava a sobrancelha direita. Ela se apresentou como Sofia. Não deu a mão, nem sorriu. Simplesmente sentou do outro lado da mesa e colocou uma pistola pequena de metal preto em cima da madeira. Sofia explicou com uma voz que parecia lixa e cinza que ela tinha sido uma das meninas do São Gabriel. Tinha escapado fazia 5 anos, mas não tinha tido a sorte de achar um carro cheio de tesouros. Ela tinha precisado sobreviver nas ruas de São Paulo, roubando e se escondendo, até decidir usar o ódio como combustível. Agora trabalhava como informante, se infiltrando nos lugares onde a gente decente não tinha coragem de olhar. Sofia abriu uma pasta cinza que trazia debaixo do braço e espalhou várias fotografias sobre a mesa. Juliano sentiu o estômago revirar. Eram imagens tiradas de longe, borradas e granuladas, mas inconfundíveis. Mostravam caminhões de carga, barcos nos rios do norte e filas de crianças caminhando acorrentadas pelos tornozelos. Não era só um orfanato corrupto, era uma máquina industrial de carne humana. A jovem apontou para um livro-caixa que tinha roubado de um escritório secundário da diretora Elvira. As páginas estavam cheias de colunas com nomes, datas e cifras em dinheiro. Juliano leu os cabeçalhos tremendo. Despesas de transporte, propinas, tarifas de venda. As crianças não tinham nomes, ali tinham códigos de estoque. Sofia colocou o dedo com a unha roída até a carne sobre uma linha recente na última página. Juliano se inclinou forçando a vista sob a luz amarela da lâmpada. Lá estava. Código T45. Descrição: menino 10 anos, saudável, dócil. Destino: Garimpo, Rio das Mortes, Pará. Data de traslado: 15 de novembro. O nome real estava escrito a lápis quase apagado na margem direita. Dizia Tomé. O ar escapou dos pulmões do Juliano.
Olhou a data no calendário de parede que pendia sobre a cama. Era 13 de novembro. Faltavam 48 horas. Sofia confirmou os piores medos dele com uma brutalidade necessária. Disse que a Elvira tinha um contrato novo com garimpeiros ilegais na Amazônia. Precisavam de corpos pequenos para entrar nos túneis instáveis, onde os adultos não cabiam. O Tomé não ia ser adotado, ia ser enterrado vivo na selva trabalhando até que os pulmões ou a terra desabassem. Juliano sentiu uma onda de calor subir dos pés até a cabeça. Já não era medo. Era uma fúria branca e pura. Perguntou com voz firme onde estavam as crianças agora. Sofia respondeu que tinham movido eles do orfanato naquela mesma tarde. Estavam num galpão industrial nas aforas de São Paulo, esperando o transporte noturno que levaria eles para o norte. Mas tinha um problema maior. O galpão era vigiado por homens armados com fuzis militares mercenários, pagos com o dinheiro sujo do ouro e das pedras. Entrar lá era suicídio. Não fazer nada era uma sentença de morte para o Tomé. Juliano olhou para os documentos da herança empilhados no canto da mesa e soube que o dinheiro não servia de nada se ficasse guardado num cofre. A porta falsa da biblioteca se abriu mais uma vez, quebrando o silêncio pesado que enchia o quarto. O doutor Camilo entrou trazendo uma bandeja com café preto e pão fresco, mas o rosto dele trazia algo muito mais pesado que um jantar simples. Ele colocou a bandeja na mesa, afastando as fotos terríveis das crianças acorrentadas, e tirou do bolso interno do paletó um envelope lacrado com cera preta. Era diferente do primeiro. Aquele envelope não tinha a elegância antiga dos anos 30, mas sim a urgência de alguém que sabe que a morte está chegando. O advogado sentou na frente do Juliano, cruzando os dedos longos em cima da madeira. Disse com a voz grave que o Sebastião Valente tinha escrito aquela carta 3 dias antes de morrer, quando o coração dele já mal tinha forças para bater. Explicou que o Sebastião sabia que a fortuna dele era um presente, mas também um fardo terrível. Antes de entregar o envelope, o doutor Camilo colocou outra coisa na mesa. Era um passaporte novo com a foto do Juliano colada e uma passagem de avião da Varig. Juliano olhou para os documentos. O passaporte tinha um nome que não era o dele. Dizia Martinho Echeverria. A passagem tinha data para a manhã seguinte com destino a Buenos Aires, na Argentina. O advogado falou suavemente, quase como um avô. Disse que aquela era a primeira opção. Ele podia pegar aquele avião, pousar num país onde ninguém conhecia o rosto dele, ir para um colégio interno e viver a vida que os pais dele teriam querido. A diretora Elvira nunca encontraria ele lá. Podia esquecer o frio da serra, esquecer o orfanato e ser simplesmente um menino normal. A tentação bateu no Juliano com a força de um soco. Ele olhou para o passaporte. Parecia limpo, seguro, prometedor. Imaginou dormir numa cama macia sem medo dos guardas comendo 3 vezes ao dia, crescendo longe da miséria. A mão boa dele se moveu quase por instinto na direção daquele bilhete de liberdade. Os dedos roçaram o papel liso, sentindo a textura de uma vida possível, uma vida sem dor. Mas então, o olhar dele desviou apenas uns centímetros para a fotografia granulada que a Sofia tinha deixado na mesa. Lá estava a prova do destino do Tomé. A imagem borrada dos caminhões à selva devoradora e a certeza de que o amigo estava respirando o mesmo ar de terror que ele tinha deixado para trás. Juliano tirou a mão do passaporte como se o papel estivesse pegando fogo. A lembrança do Tomé, dividindo a broa quando o Juliano estava doente de febre, encheu a boca dele de um gosto amargo. Se ele fosse para a Argentina, o Tomé morreria num garimpo ilegal. Essa era a verdade simples e brutal. Juliano pegou o envelope preto do Sebastião e abriu com movimentos bruscos. A letra lá dentro era tremida, escrita com o pulso de um moribundo. Leu em silêncio. A carta dizia: meu querido herdeiro desconhecido. Se você tem esta carta nas mãos, é porque o advogado te ofereceu a saída fácil. Não te julgo se você aceitar. A vida foi cruel com você e você merece paz. Mas se decidir ficar, se decidir usar meu dinheiro, não para fugir, mas para lutar, deve saber que não vai ter volta. O texto continuava avisando sobre os perigos. Dizia que o mal não se rende diante de advogados, nem diante de papéis assinados. O mal só recua diante de uma força maior.
Dizia que ele, Sebastião, tinha morrido com o remorso de não ter feito mais, de ter ficado doente demais para sair do quarto e enfrentar os monstros que devoravam as crianças pobres do Brasil. Terminava com uma frase que se cravou na alma do Juliano. Dizia: "A liberdade que não se compartilha não serve de nada." Juliano levantou a vista. A Sofia observava ele do canto, limpando a pistola com um pano sujo de óleo. Ela não disse nada, não pressionou ele, mas nos olhos dela tinha uma pergunta silenciosa. O doutor Camilo esperava, prendendo a respiração. O menino empurrou o passaporte e a passagem de avião na direção do advogado, deslizando eles pela mesa até caírem no chão. Disse com uma voz que já não parecia a de um menino de 11 anos que não ia para lugar nenhum. Disse que o Tomé não tinha passaporte e que ele também não precisava de um. O advogado fechou os olhos um momento e o Juliano viu uma sombra de sorriso triste, mas orgulhoso no rosto cansado dele. O doutor Camilo se abaixou, recolheu os documentos de viagem e rasgou eles em 4 pedaços precisos. Depois levantou e caminhou até um quadro de uma paisagem serrana que pendia na parede do fundo. Moveu o quadro para o lado, revelando um cofre de aço embutido no concreto. Começou a girar o segredo esquerda-direita-esquerda. Disse para o Juliano que ele tinha tomado a decisão difícil, a decisão que o Sebastião esperava, mas que temia. A porta de aço abriu com um estalo pesado. Lá dentro não tinha mais dinheiro. Tinha plantas, mapas detalhados de esgotos, rotas de contrabando e estruturas antigas. Dr. Camilo tirou um rolo de papel azul grande e gasto e estendeu sobre a mesa, cobrindo as fotos dos crimes. Era a planta original do orfanato São Gabriel e do galpão industrial, onde prendiam as crianças. O advogado apontou uma linha vermelha que cruzava o subsolo do galpão. Disse que aquela era a única vantagem que eles tinham, um túnel de drenagem colonial esquecido pela cidade moderna que conectava direto com o coração da fortaleza da Elvira. Disse que se iam salvar o Tomé, tinham que entrar pelas entranhas da terra naquela mesma noite. A biblioteca secreta encheu rápido de fumaça de cigarro e de vozes baixas, discutindo sobre vida e morte. O advogado fez 3 ligações urgentes usando códigos estranhos que o Juliano não entendeu direito. 1 hora depois, a porta falsa girou de novo. Entraram 2 homens com caras que pareciam mapas de cicatrizes antigas. Um era um ex-mineiro conhecido como o Toupeira, um especialista em abrir buracos na rocha mais dura. O outro era um médico jovem, o Dr. Bernal, que tinha as mãos manchadas de tinta e os olhos vermelhos de um cansaço infinito. A Sofia abriu um mapa novo na mesa de carvalho, um que ela mesma tinha desenhado baseado na vigilância perigosa das últimas 6 horas. Apontou os pontos vermelhos marcados com lápis de cera ao redor do galpão industrial, na zona leste. Disse com uma frieza que gelava o sangue que a situação era muito pior do que pensavam. Não enfrentavam vigias noturnos com cacetetes de madeira e lanternas velhas. Enfrentavam homens armados com fuzis veteranos da violência que sangrava o interior do país. O toupeira assobiou baixo, um som agudo entre os dentes quebrados, ao ver as marcas das metralhadoras nas torres de vigia do mapa. Disse que aquilo não era um depósito de crianças, era um quartel. Disse que se tentassem entrar na força bruta com as poucas pistolas que tinham, iam ser massacrados antes de cruzar o primeiro portão de ferro. Juliano escutava tudo do canto dele, sentindo o medo subir pelas pernas, como água gelada, mas ficando quieto como uma estátua. Sabia por experiência própria que o medo não servia de nada se não virasse ação. O doutor Camilo bateu na mesa com o punho fechado, fazendo pular os papéis e as xícaras de café. Perguntou com voz rouca se tinha alguma fraqueza, algum ponto cego naquele muro de ferro e fogo. A Sofia negou com a cabeça devagar. Disse que os jagunços cobriam todas as entradas visíveis e que tinham cachorros treinados patrulhando o perímetro a cada 15 minutos. A única forma de entrar sem começar um tiroteio que mataria as crianças no fogo cruzado era por dentro. Alguém tinha que abrir as portas traseiras de carga pelo lado de dentro para que a equipe de resgate pudesse entrar rápido e em silêncio absoluto. Todos ficaram calados olhando a planta azul antiga. O túnel de drenagem colonial que o advogado tinha apontado com esperança
Antes terminava numa grelha estreita dentro da casa de caldeiras do galpão. O toupeira mediu a largura do túnel com os dedos grossos, cheios de calos, e negou com a cabeça outra vez. Disse que um homem adulto com ombros largos ficaria entalado nos primeiros 5 metros de tubulação. Disse que precisavam de alguém pequeno, ágil e louco o suficiente para se arrastar por 300 metros de escuridão, lama e ratos. Juliano deu um passo à frente, saindo das sombras da biblioteca. Disse com uma voz que tentou não tremer que ele cabia naquele tubo. Disse que ele tinha limpado chaminés no orfanato e que sabia se mexer em lugares onde o ar faltava e as paredes apertavam. O advogado girou o corpo bruscamente e proibiu ele de sequer pensar naquilo. Disse que não tinha resgatado o Juliano do frio mortal da serra para mandar ele morrer num esgoto sujo de São Paulo. Disse que era loucura um suicídio mandar um menino desarmado contra assassinos profissionais. Mas o Juliano não recuou nem 1 milímetro. Olhou o advogado nos olhos e lembrou a carta do Sebastião. Disse que a liberdade que não se compartilha não serve de nada. Disse que o Tomé estava lá dentro esperando alguém salvar ele, e que ele era o único que podia chegar até a grelha sem ser visto. A Sofia interveio colocando a mão firme no ombro do velho advogado. Disse em voz baixa que o menino tinha razão. Disse que era a única carta que sobrava para jogar se queriam tirar aquelas 40 crianças antes que os caminhões saíssem para a Amazônia no amanhecer. O plano começou a tomar forma no ar, viciado do quarto, uma forma terrível e desesperada. Juliano entraria pelo esgoto, cruzaria o subsolo inundado e abriria a porta de carga às 3 da manhã em ponto. O toupeira criaria uma distração explosiva na entrada principal para atrair os guardas para o fogo, enquanto o Dr. Bernal preparava uma ambulância falsa para tirar os feridos. O Dr. Camilo finalmente concordou com a cabeça, com uma expressão de dor profunda, como se estivesse assinando a sentença de morte do menino que tinha acabado de conhecer. A Sofia tirou uma última foto, uma que tinha guardado até o final, para não quebrar a moral do grupo. Mostrava um homem alto com uniforme militar sem insígnias, fumando na porta do galpão. Disse que aquele era o capitão Buitrago, um homem conhecido pela crueldade lendária nas fronteiras. Disse que a Elvira não tinha contratado apenas guardas simples, tinha contratado um esquadrão da morte pessoal. Juliano olhou a foto do capitão, viu a pistola pesada na cintura dele e entendeu que naquela noite não lutaria só pela vida, lutaria contra o próprio diabo em pessoa. A espera naquele quarto sem janelas parecia mais pesada que as pedras da montanha. Juliano estava sentado na beira da cama, olhando o ponteiro do relógio se arrastar segundo a segundo para a hora maldita. O ar estava carregado e tenso, um silêncio denso que só quebrava com o som rítmico do toupeira, afiando uma faca numa pedra de amolar. O advogado andava de um lado para o outro com as mãos nas costas, parando a cada pouco para olhar as plantas, como se esperasse que uma porta nova aparecesse magicamente no papel. A Sofia chegou perto do menino levando uma lata aberta de graxa preta de sapato. Não disse nada, só meteu os dedos na pasta oleosa e fria e começou a pintar o rosto do Juliano. O cheiro de petróleo e química encheu o nariz dele dando enjoo, mas ele ficou quieto fechando os olhos enquanto ela cobria a pele pálida. A graxa tapou as bochechas, a testa, o pescoço, transformando ele numa sombra viva, numa criatura feita para a escuridão e a lama. Quando ela terminou, passou um espelho pequeno e sujo. Juliano não reconheceu o menino que olhava para ele do vidro. Aquele reflexo não tinha medo, só tinha olhos brancos e brilhantes que saltavam no negrume artificial do rosto. O toupeira levantou da cadeira, guardou a faca e tirou de uma bolsa de lona uma ferramenta enrolada em panos escuros. Era um pé de cabra de aço curto e grosso. Entregou para o Juliano e o peso do metal surpreendeu o menino, quase dobrando o pulso ferido. O velho mineiro explicou num sussurro rouco que aquela barra era a melhor amiga dele lá embaixo. Disse que servia para forçar grades enferrujadas para travar engrenagens e, se precisasse, para se defender dos ratos do tamanho de gatos que viviam nos esgotos da capital. Juliano concordou, guardando o pé de cabra no cinto de couro que a Sofia tinha ajustado por cima do casaco. Também entregaram umas joelheiras improvisadas, feitas com pedaços de pneu de caminhão e arame.
Ele amarrou forte, sentindo a borracha dura morder a pele através da calça, mas sabia que ia agradecer aquela dor quando estivesse se arrastando sobre cacos de vidro e pedras. Às 2 da manhã, o grupo saiu do prédio da Avenida Ipiranga. A cidade dormia debaixo de uma garoa persistente que transformava as ruas vazias em espelhos pretos e escorregadios. Entraram no carro do advogado apertados no banco de trás, enquanto o Dr. Bernal dirigia com os faróis apagados por becos secundários para evitar as patrulhas. A viagem para a Zona Leste foi um trajeto silencioso para o inferno. Os prédios elegantes do centro deram lugar a fábricas de tijolo escuro, chaminés, que cuspiam fumaça invisível na noite e terrenos baldios cheios de lixo. O carro parou numa estrada de terra a 300 metros do galpão fortificado. O cheiro de esgoto a céu aberto de produtos químicos e de podridão bateu no Juliano assim que abriram a porta. Desceram agachados, se movendo no meio do mato alto que chegava na cintura, molhando eles na hora. Longe, os refletores do galpão varriam o perímetro, cones de luz branca que cortavam o escuro procurando vítimas. Dava para ver as silhuetas dos homens armados no telhado, andando com a confiança de quem sabe que é dono da morte. O toupeira foi na frente afastando uma moita de espinhos com as mãos nuas e revelou a entrada da drenagem. Era um tubo de concreto antigo, meio enterrado no barro, que soltava um bafo quente e fedido. Parecia a boca aberta de um monstro subterrâneo, esperando o sacrifício. O som da água pingando lá dentro com eco e distante soava como batidas de um coração doente. O Dr. Camilo ajoelhou na lama na frente do Juliano, sem se importar de estragar o terno de alfaiate. Pôs a mão firme no ombro dele e olhou com uma intensidade desesperada. Disse com a voz falhando que ele não precisava fazer aquilo. Lembrou que a passagem de avião ainda era uma opção, que ninguém ia culpar ele por escolher viver. Mas o Juliano olhou para a fortaleza iluminada, pensou no Tomé tremendo de frio em algum canto escuro e negou com a cabeça. Ajustou as luvas de lã, respirou fundo o ar podre do pântano e entrou no buraco. A escuridão engoliu ele na hora. O teto do túnel era baixo, obrigando ele a ficar de quatro sobre o limo escorregadio. O frio da pedra atravessou a roupa, e o silêncio do mundo lá fora sumiu, trocado pelo som da própria respiração acelerada e o gotejamento constante da cidade que chorava sobre a cabeça dele. Juliano começou a avançar para as entranhas da terra sozinho, sabendo que a única saída estava do outro lado do medo. O túnel de esgoto não era só um buraco escuro, era uma tumba líquida que cheirava a amônia e a coisas mortas. Juliano avançava se arrastando nos cotovelos e joelhos, sentindo o lodo grosso e gelado entrar pela gola da camisa, descendo pelas costas como dedos frios. A escuridão era absoluta, pesada, uma venda preta nos olhos que fazia ele perder o senso de direção. Só o barulho da própria respiração agitada e ruidosa enchia o espaço apertado de concreto, amplificado pelo eco metálico da tubulação. Algo peludo e rápido passou por cima da mão ferida dele, cravando unhas pequenas na pele antes de sumir no breu. Juliano mordeu o grito que subiu na garganta, sentindo um enjoo violento, mas se obrigou a continuar se mexendo centímetro por centímetro. As joelheiras de pneu que o toupeira tinha feito protegiam os ossos do cimento áspero, mas o esforço físico de arrastar o próprio peso naquele espaço fechado estava queimando os músculos dos ombros dele. Cada metro avançado era uma vitória contra o pânico, contra a vontade instintiva de dar meia volta e fugir para o ar limpo. De repente, a cabeça dele bateu em algo duro e metálico. Tinha chegado no fim. Tateou com as mãos enluvadas e os dedos encontraram as grades frias de uma grelha de ferro. Através das frestas chegou uma corrente de ar quente e seco e o som surdo de máquinas pesadas funcionando. Juliano colou a cara nas grades, limpando a graxa e o suor dos olhos para poder ver. Do outro lado estava a casa das caldeiras do galpão. Via tubos gigantes enrolados em amianto branco e uma fornalha industrial que rugia com um fogo laranja. Não tinha ninguém à vista por enquanto. Sacou o pé de cabra do cinto com as mãos tremendo pela adrenalina e procurou o ponto fraco da grelha onde a ferrugem tinha comido o metal durante décadas.
Meteu a ponta curvada da ferramenta entre o marco de concreto e o ferro e empurrou com todo o peso do corpo cansado. O metal gemeu um som agudo e chato que pareceu um tiro no silêncio relativo do porão. Juliano congelou com o coração batendo nas costelas feito um martelo, esperando ver botas militares correndo na direção dele. Passaram 10 segundos eternos. Ninguém veio. O barulho das caldeiras tinha disfarçado o esforço dele. Voltou a empurrar apertando os dentes até doer a gengiva. Teve um estalo seco como o osso quebrando, e a grelha cedeu abrindo o suficiente para ele passar. Juliano escorregou pelo buraco caindo no chão de cimento quente da casa de máquinas. A mudança de temperatura foi brutal. Passou do frio úmido do esgoto para o calor sufocante do inferno industrial em questão de segundos. Se arrastou rápido para trás de uma pilha de caixotes de madeira, buscando as sombras tentando ficar invisível. Do esconderijo tinha uma visão parcial da zona de carga principal através de uma porta entreaberta. O que ele viu gelou o sangue dele mais que a água da drenagem. O galpão era imenso, iluminado por holofotes potentes que pendiam das vigas de aço. No centro, sentados no chão de concreto, estavam mais de 40 crianças. Estavam agrupadas como gado, cercadas por homens armados que fumavam e riam. As crianças não choravam. Estavam naquele estado de choque silencioso, onde o terror já não permite lágrimas, só uma resignação vazia. Juliano buscou desesperado um rosto conhecido no meio daquela multidão de cabeças baixas. Os olhos dele correram as filas pulando de um menino para o outro, até pararem numa figura pequena perto de uma coluna de suporte. Era o Tomé. Estava mais magro que 3 dias atrás com a roupa rasgada e um roxo escuro na bochecha esquerda, mas estava vivo. Juliano sentiu um alívio tão forte que quase dobrou as pernas, mas a emoção durou pouco. Uma porta de metal abriu do outro lado do galpão e entrou ela. A diretora Elvira caminhava com passo firme, fazendo bater os saltos contra o piso duro, vestida com um casaco de pele que parecia obsceno no meio de tanta miséria. Ela parou na frente do grupo e começou a falar com o capitão Buitrago, apontando para o Tomé e outros 2 meninos grandes. Juliano sabia o que aquilo significava. Estavam escolhendo os primeiros para subir nos caminhões. Tinha que se mexer, tinha que chegar na porta traseira para deixar a equipe de resgate entrar, mas para fazer isso, tinha que cruzar uma zona iluminada. Procurou algo para se cobrir, para disfarçar a presença se vissem ele de longe. Achou um macacão de mecânico sujo, pendurado num prego enferrujado na parede. Vestiu por cima da roupa molhada, subindo a gola, para tapar parte da cara manchada de preto. Agora parecia de longe um pequeno ajudante da limpeza, uma sombra a mais na maquinaria do galpão. Juliano saiu do esconderijo caminhando colado na parede com a cabeça baixa e uma caixa vazia nas mãos para fingir que trabalhava. O coração batia tão forte que ele tinha medo de ser ouvido por cima dos motores. Passou a 5 metros do grupo de crianças. Ninguém olhou. Os guardas estavam ocupados demais ouvindo a Elvira. Mas então um dos meninos levantou a cabeça. Era um menino pequeno do dormitório 3, conhecido por ter uma tosse crônica. O menino olhou para as sombras, para a figura curvada que andava rente ao muro. Os olhos dele abriram de surpresa, reconhecendo algo no jeito de andar, ou talvez vendo através do disfarce de graxa e pano sujo. O menino abriu a boca e o Juliano fez um gesto desesperado, quase invisível, levando um dedo sujo aos lábios. O menino entendeu. Baixou o olhar rápido, tremendo, mas o movimento brusco chamou a atenção de um guarda perto. O homem virou a cabeça vasculhando as sombras, onde o Juliano tinha acabado de estar, com a mão indo por instinto para o coldre da pistola. O guarda ficou quieto com a mão apoiada na arma, varrendo o escuro com olhos de caçador. Juliano se encolheu atrás de uma torre de tambores de óleo, prendendo a respiração até o pulmão doer, sentindo o suor frio descer pelas costas, debaixo do macacão sujo. O homem deu um passo para frente, e as botas militares rangeram no cimento manchado de óleo, um som que retumbou na cabeça do menino como um trovão perto. Se o mercenário desse mais 2 passos ia achar ele agachado feito um rato, e a missão de resgate ia acabar com uma bala na testa. Mas a sorte, ou talvez o destino, interveio naquele segundo crítico.
A diretora Elvira gritou uma ordem aguda do centro do galpão, exigindo que começassem a carregar as crianças maiores no primeiro caminhão. O guarda hesitou, olhou uma última vez para a escuridão, onde o Juliano se escondia, cuspiu no chão com desprezo e virou as costas para obedecer à mulher que pagava o salário dele. Juliano soltou o ar que tinha preso, mas sabia que o alívio era temporário. O caminho direto para as portas traseiras de carga estava bloqueado por 3 homens armados que vigiavam a saída. Não podia simplesmente caminhar até lá e abrir os trincos. Precisava que aqueles homens saíssem dali, precisava que a ordem militar do galpão virasse caos absoluto. Os olhos dele correram à casa de máquinas procurando uma arma, uma distração, algo que fosse maior que ele. O olhar parou no quadro de força principal, uma caixa metálica cinza, cheia de cabos grossos e luzes de aviso que zumbia com a potência de um gerador industrial. Juliano se moveu se arrastando colado na parede até chegar na frente do painel. Sacou o pé de cabra que o toupeira tinha dado e sentiu o peso frio do metal na mão. Sabia o que tinha que fazer e sabia que era perigoso. Se tocasse no cabo errado, a descarga elétrica mataria ele na hora, fritando o coração antes que pudesse gritar. Mas não tinha tempo para dúvidas. O Tomé estava sendo empurrado para a saída e os motores dos caminhões já roncaram lá fora. Meteu a ponta curva da alavanca na fresta da porta do painel e puxou com força. A fechadura saltou e a porta abriu, revelando as entranhas de cobre e cerâmica do sistema. Juliano respirou fundo, fechou os olhos por um segundo para pedir perdão pelo que ia fazer e jogou o pé de cabra direto contra os fusíveis principais. O estrondo foi ensurdecedor. Uma chuva de faíscas azuis e brancas estourou na frente da cara dele como fogos de artifício furiosos, cegando ele por um momento. O cheiro ardido de ozônio e plástico queimado encheu o ar de golpe. As luzes potentes do galpão piscaram uma vez, 2 vezes, e depois morreram afundando o lugar imenso numa escuridão quase total. Ao mesmo tempo, o sistema de ventilação parou com um gemido metálico, deixando um silêncio repentino que durou apenas uma batida do coração. Então, começaram os gritos. Os guardas berravam ordens confusas, acendendo lanternas que cortavam o breu como espadas de luz nervosa. As crianças, aproveitando a confusão, começaram a chorar e a se mexer, quebrando as filas ordenadas. Juliano não ficou para ver a obra dele. Aproveitou a cegueira temporária dos mercenários e correu para a zona de carga, se guiando pela memória da planta azul que tinha estudado na biblioteca secreta. Tirou o macacão enquanto corria, largando ele no chão para confundir quem perseguisse, e ficou só com a roupa escura e a cara pintada de preto. Passou correndo junto a um grupo de homens perdidos, gritando com voz fingida de pânico que tinha fogo na casa de máquinas. A mentira funcionou. Os homens correram na direção da fumaça que começava a sair do painel destruído, liberando o caminho para a porta traseira. Juliano chegou nos portões de metal corrugado. Eram imensos, fechados com uma barra transversal de ferro e um cadeado pesado. As mãos dele buscaram o trinco na penumbra e os dedos tocaram o aço frio do cadeado. Precisava do pé de cabra para quebrar aquilo, mas tinha deixado a ferramenta cravada no painel elétrico. Um golpe de pânico fechou a garganta dele. Tinha cometido um erro fatal. Tentou levantar a barra com as próprias mãos, empurrando com desespero, mas o metal não cedeu. Estava preso. Atrás dele, ouviu uma voz que conhecia uma voz que gelou o sangue. Era o capitão Buitrago. O homem não tinha corrido para o fogo falso. Tinha ficado parado, observando, esperando ver quem tentava escapar. Uma lanterna potente iluminou o Juliano, pregando ele contra a porta fechada como um inseto num quadro de cortiça. O capitão caminhou na direção dele, devagar, com a pistola fora do coldre, apontando para o peito do menino. Riu um som seco e sem humor. Disse que sabia que tinha um rato no prédio. Disse que o Juliano tinha causado muito problema para ser uma coisa tão pequena. Juliano olhou para os lados. Não tinha saída. Estava encurralado entre o aço frio da porta e o cano preto da arma do Buitrago. O capitão engatilhou a pistola, o clique metálico soando definitivo no escuro. Perguntou com curiosidade sádica quem tinha mandado ele. Juliano levantou o queixo, olhando o assassino nos olhos, e sentiu uma calma estranha.
Não ia morrer implorando, ia morrer de pé. Mas antes que o buitrago pudesse apertar o gatilho, o mundo inteiro tremeu. Uma explosão massiva sacudiu as fundações do galpão. O portão principal do outro lado do prédio voou em pedaços envolvido numa bola de fogo laranja. O toupeira tinha cumprido a parte dele. A onda de choque jogou o capitão no chão e o barulho da detonação foi tão forte que o Juliano sentiu que os ouvidos sangravam. A distração final tinha chegado, mas agora o inferno tinha se soltado de verdade. O mundo tinha virado um zumbido agudo e constante, um apito interminável que apagava qualquer outro som. Juliano sacudiu a poeira dos olhos tossindo e viu como o capitão Buitrago tentava levantar do chão atordoado pela onda de choque que tinha sacudido o galpão até os alicerces. A pistola do mercenário tinha escorregado pelo cimento, ficando a 1 metro da mão dele, girando devagar como um brinquedo abandonado. Juliano não pensou porque pensar naquele momento significava morrer. Se lançou não na direção da arma, mas na direção da barra de ferro que bloqueava a saída de carga. Os dedos dele, machucados e cobertos de graxa, agarraram o metal frio e pesado. Puxou para cima com um grito gutural, usando cada grama de força que restava no corpo desnutrido, sentindo os músculos das costas arderem como se estivessem rasgando. A barra se moveu centímetro por centímetro, raspando contra os suportes enferrujados, até que finalmente se soltou da trava e caiu no chão com um estrondo metálico que o Juliano sentiu nos pés mais do que nos ouvidos. Empurrou a folha de metal corrugado para fora. A porta cedeu ao vento noturno, e a chuva fria de São Paulo entrou de golpe misturando com a fumaça quente do incêndio. Vultos escuros, rápidos e precisos, entraram pela brecha que o menino tinha aberto. Não eram fantasmas. Eram homens vestidos de preto, liderados por uma mulher que não tinha medo. A Sofia passou pelo lado do Juliano com uma pistola na mão e os olhos dela varreram o lugar procurando ameaças. Buitrago, recuperando o sentido com a fúria de um animal ferido, se esticou para alcançar o revólver dele. A Sofia não duvidou. Disparou 2 vezes 2 clarões secos na penumbra e o capitão caiu para trás, gritando e segurando o ombro destruído. O caminho estava livre, mas a batalha mal tinha começado. Juliano não correu para a segurança da chuva. Girou nos calcanhares e se meteu de novo na boca do lobo, correndo para o centro do galpão, onde a fumaça preta se acumulava como uma tempestade tóxica. Os tiros ecoavam por toda parte. A equipe de resgate trocava fogo com os mercenários que restavam nas passarelas de cima. As balas picavam o concreto ao redor dos pés do menino, levantando nuvens de pó e farpas, mas ele só tinha um objetivo na mente: Tomé. Encontrou o grupo principal de crianças encolhidas, atrás de umas caixas de máquinas, chorando e cobrindo a cabeça. Um agente da equipe de resgate já estava lá guiando eles para a saída traseira, protegendo eles com o próprio corpo. Juliano escaneou as caras manchadas de fuligem, procurando desesperado pelo amigo. Viu o Carlos. Viu a Maria. Mas o Tomé não estava. Um movimento brusco perto do escritório de despacho no fundo do galpão capturou a atenção dele. Através da cortina de fumaça, viu uma figura vestida com casaco de pele arrastando um menino pequeno para uma porta lateral privada. Era a diretora Elvira. Estava usando o Tomé como um escudo humano, apertando o braço ao redor do pescoço do menino com tanta força que o Tomé estava com a cara roxa, lutando para respirar. O sangue ferveu nas veias do Juliano. Não sentiu medo nem cautela. Sentiu uma raiva pura e primitiva. Agarrou uma chave inglesa pesada que alguém tinha deixado numa bancada e correu na direção deles, gritando o nome da mulher que tinha transformado a vida deles num inferno. A Elvira se virou ao ouvir os passos com os olhos arregalados de pânico e maldade e levantou uma pistola pequena de madrepérola, apontando direto para a cabeça do Juliano. Ela apertou o gatilho. Juliano viu o clarão, mas não sentiu o impacto. Algo ou alguém tinha empurrado ele violentamente para o lado, jogando ele no chão duro. A Sofia tinha saltado entre a bala e o menino recebendo o chumbo no próprio corpo. A jovem caiu rolando com uma mancha vermelha crescendo rápido no braço esquerdo, mas não soltou a arma. Do chão, com uma calma assustadora, apontou para as pernas da diretora. O tiro da Sofia foi certeiro. A Elvira soltou o Tomé com um berro agudo, caindo de joelhos,
enquanto a perna direita falhava debaixo dela. O Tomé, livre do braço que sufocava ele, se arrastou pelo chão tossindo, tentando se afastar da mulher que tinha vendido ele. Juliano levantou, ignorando a dor da queda, e correu para o amigo. Agarrou ele pela camisa, puxando com desespero, conferindo se estava inteiro. A Elvira tentou levantar a arma de novo com a mão tremendo de dor e fúria, xingando as crianças que tinham arruinado o império dela. Mas antes que pudesse atirar outra vez, 3 agentes da equipe de resgate cercaram ela, chutando a pistola para longe e pressionando a mulher contra o chão sujo que ela merecia. O som das algemas fechando nos pulsos dela foi a música mais doce que o Juliano tinha ouvido na vida. O incêndio, alimentado pelo óleo e pela madeira velha, começava a rugir com força no teto, fazendo as vigas de aço gemerem pelo calor. A Sofia ficou em pé, apertando o ferimento que sangrava, e fez um sinal urgente para o Juliano. Tinham que sair. Juliano passou o braço do Tomé sobre os ombros, carregando o peso do amigo, e juntos começaram a caminhar para a luz cinza e chuvosa da porta traseira. Saíram ao ar livre sob a chuva gelada da madrugada e caíram na grama molhada, ofegando e tremendo. As sirenes da polícia oficial e dos bombeiros se aproximavam ao longe, uma cavalaria atrasada que vinha limpar o desastre. Juliano olhou para trás para o galpão em chamas. Viu como tiravam a Elvira, arrastando ela como um saco de lixo, derrotada e quebrada. Depois olhou para o Tomé, que chorava em silêncio, abraçado aos joelhos, e soube que o pesadelo físico tinha acabado. Tinham ganhado a guerra, mas as cicatrizes que levavam por dentro iam demorar muito mais tempo para sarar. O Palácio da Justiça de São Paulo cheirava a cera velha, a madeira polida, e aquele medo frio que se acumula nos lugares onde se decidem os destinos humanos. Juliano estava sentado numa cadeira de carvalho grande demais para o corpo de 11 anos dele, no centro de uma sala imensa e silenciosa. Os pés dele, calçados com sapatos novos, que apertavam os calcanhares, mal tocavam o chão, mas ele mantinha as costas retas, rígidas como uma tábua. Do outro lado da sala, separada por uma grade de madeira talhada, estava a diretora Elvira. Já não usava o casaco de pele nem as joias roubadas. Vestia um uniforme cinza de presidiária e o cabelo, antes armado com laquê caro, caía em mechas oleosas na testa, mas os olhos continuavam tendo o mesmo brilho de ódio cravados fixamente no menino que tinha destruído ela. O advogado de defesa, um homem baixo com bigode engomado e voz fina, caminhava de um lado para o outro na frente do estrado, movendo as mãos como se espantasse moscas invisíveis. Parou na frente do Juliano, invadindo o espaço dele, e olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. Perguntou ao júri com um tom de deboche se realmente iam condenar uma senhora respeitável, baseados nas fantasias de um menino órfão e traumatizado. Disse que o Juliano era conhecido por inventar histórias para chamar a atenção, que era um ladrão, confesso que tinha roubado propriedade privada, e que todo o relato sobre a venda de crianças era uma mentira elaborada para escapar dos próprios crimes. Juliano sentiu a cara arder. Queria gritar, queria pular no pescoço do advogado e dizer que tinha visto os recibos que tinha sentido, o cheiro do medo no caminhão, que tinha sentido o frio do esgoto. Mas o doutor Camilo, sentado na mesa da promotoria, fez um sinal imperceptível com a cabeça. Calma. Juliano respirou fundo, engolindo a raiva que queimava a tua garganta. Respondeu com voz baixa, mas clara, que ele não inventava a fome nem as surras no porão. Disse que os roxos na pele dos amigos dele não eram fantasia, eram mapas de dor desenhados pela mão da dona Elvira. O advogado de defesa bateu na grade com o punho, fingindo indignação. Gritou que não tinha provas físicas, que os documentos podiam ser falsificados, que o menino estava sendo manipulado por inimigos políticos da cliente dele. A sala se encheu de murmúrios. Juliano olhou para o juiz, um homem velho com cara de pedra, e viu uma sombra de dúvida nos olhos cansados dele. O medo gelou o estômago. Se não acreditassem nele, a Elvira sairia livre. Se saísse livre, caçaria eles um por um. Foi então que as portas duplas do fundo da sala se abriram com um rangido pesado. O Dr. Bernal entrou empurrando uma cadeira de rodas. Nela, enrolado numa manta de lã azul, ia o Tomé. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto, denso como água. O Tomé estava pálido, quase transparente,
e ainda tinha faixas no pescoço onde a diretora tinha machucado ele, mas estava acordado. O promotor chamou a nova testemunha. O Tomé não pôde caminhar até a cadeira das testemunhas, então o juiz permitiu que falasse do lugar dele perto da mesa da defesa. O menino de 10 anos levantou a mão direita tremendo um pouco e jurou dizer a verdade. A voz dele era um sussurro rouco, estragada pelo estrangulamento, mas cada palavra ressoou nas paredes de pedra como uma martelada. O Tomé não falou de política nem de leis. Falou da escuridão do caminhão. Falou do cheiro de gasolina e vômito. Falou de como a diretora Elvira tinha dito para ele pessoalmente que ele valia $50 se chegasse vivo na selva e 0 se chegasse morto. Depois tirou algo do bolso da calça. Era uma etiqueta de papel amassada e suja com um número impresso e um preço. Disse que tinham amarrado aquilo no tornozelo dele como se fosse uma mala num aeroporto. O advogado de defesa tentou protestar gaguejando, mas o juiz calou ele com uma batida seca do martelo. A prova era devastadora. A diretora Elvira, ao ver a etiqueta, perdeu a compostura pela primeira vez. Ficou em pé num pulo, derrubando a cadeira, e gritou que aquelas crianças eram um lixo, que ela estava fazendo um favor, dando um propósito para eles nas minas, porque ninguém mais queria eles. A própria boca condenou ela. A confissão gritada num ataque de soberbia ecoou nos ouvidos de todos os presentes. O veredito chegou 2 horas depois. Culpada de todas as acusações. Tráfico de pessoas, sequestro agravado, tentativa de homicídio. O juiz ditou a sentença máxima permitida pela lei de 1952, 30 anos de prisão, na penitenciária feminina, sem possibilidade de redução. Os aplausos estouraram na galeria onde estavam a Sofia e outros membros da equipe de resgate, mas o Juliano não sorriu. Olhou para a Elvira enquanto os guardas punham as algemas. Ela não estava chorando. Estava olhando para ele com um sorriso torto e venenoso. Enquanto tiravam ela da sala, ela parou um segundo e moveu os lábios sem emitir som. Juliano leu a mensagem claramente. Não estou sozinha. O menino sentiu um calafrio nas costas. Sabia que a rede de tráfico não terminava com ela. Tinha sócios compradores políticos corruptos que continuavam soltos. A Elvira tinha caído, mas o monstro continuava vivo, e agora sabia o nome do menino que tinha ferido ele. Juliano apertou a mão do Tomé e soube que a batalha no tribunal tinha acabado, mas a guerra pela segurança deles apenas começava. 3 anos tinham passado desde que o fogo consumiu o Galpão dos Horrores em São Paulo. Era uma tarde tranquila de 1955 e o sol entrava morno pelas janelas da Fazenda das Rosas no interior do estado. Juliano caminhava pelo corredor de ladrilhos vermelhos com um livro de anatomia debaixo do braço. Já não era o menino esquelético e sujo que tinha saído de um esgoto. Agora tinha 14 anos, era alto. Tinha os ombros largos de quem nadou e andou a cavalo e vestia uma camisa branca impecável. Mas os olhos escuros e atentos continuavam escaneando cada canto, procurando perigos que já não existiam naquela casa, mas que nunca sumiam da memória dele. Entrou no escritório principal, onde o cheiro de café recém-passado se misturava com o aroma de fumo de cachimbo. Lá estava o Dr. Camilo com o cabelo completamente branco, revisando plantas de construção numa mesa imensa. Ao lado dele, a Sofia marcava rotas num mapa do Brasil com alfinetes coloridos. Ela levantou a vista e sorriu um sorriso raro que suavizava a cicatriz do rosto. Disse para o Juliano com orgulho que o abrigo de Belo Horizonte estava pronto para receber mais 30 crianças naquela mesma semana. Juliano deixou o livro numa cadeira de couro e chegou perto do mapa. Os alfinetes cobriam grande parte do país. Cada ponto vermelho era uma batalha, ganha um orfanato corrupto, fechado uma rede de exploração desmantelada graças à Fundação Sebastião Valente. A herança do herdeiro morto não tinha sido gasta em luxos vazios. Tinha virado tijolos, comida, escolas e advogados ferozes que perseguiam os criminosos até debaixo das pedras. O Tomé, que agora vivia na casa de hóspedes e estudava música no conservatório, era a prova viva desse sucesso. Felipe Valente, o primo distante do Sebastião que tinha adotado legalmente, o Juliano,
Entrou na sala com as botas sujas de terra do jardim. Era um homem bom de risada fácil e mãos grandes que tinha aceitado o Juliano não como um projeto de caridade, mas como um filho de verdade. O Felipe pôs a mão no ombro dele e perguntou se estava pronto para os exames do ginásio. Juliano concordou, sentindo o calor daquele gesto paternal. Pela primeira vez na vida tinha alguém que se preocupava com as notas dele, e não com o preço de venda dele. Mas a paz tinha um preço. Juliano sabia que a ameaça da Elvira sussurrada no tribunal não tinha sido vazia. Tinham tido tentativas de sabotagem, cartas anônimas e carros estranhos vigiando a fazenda. Por isso, o Juliano treinava toda manhã. Aprendia defesa pessoal com a Sofia, estudava leis com o Camilo e estratégia com o Felipe. Não ia ser vítima nunca mais. Estava se preparando para ser o guardião que o Sebastião não pôde ser. Naquela noite, quando a casa ficou em silêncio, o Juliano saiu para o Jardim dos Fundos. O ar estava frio, lembrando as noites na Serra Gaúcha, mas dessa vez o frio não doía. Caminhou até um pequeno mausoléu de pedra branca coberto de era, onde descansavam os restos trasladados do Sebastião Valente. Juliano sentou no degrau de mármore e tirou do bolso a velha fotografia do menino e do cachorro que agora guardava numa capa de plástico. Falou com a tumba em voz baixa como se conversasse com um irmão mais velho. Contou que o Tomé tinha aprendido a tocar violino. Contou que a Sofia ia casar com o Dr. Bernal. Contou que ele, Juliano, tinha decidido estudar medicina legal para que os mortos sem nome pudessem contar suas histórias e ter justiça. Olhou as estrelas, aquelas mesmas estrelas que tinham visto ele chorar dentro de um carro enterrado, e sentiu uma gratidão imensa, profunda e dolorosa. O automóvel preto, aquele refúgio metálico debaixo da terra, tinha sido um caixão para os sonhos do Sebastião, mas tinha virado o berço da nova vida do Juliano. Entendeu finalmente que o sofrimento no orfanato São Gabriel não tinha sido em vão. A dor tinha forjado. Ele tinha endurecido ele como o aço para que pudesse carregar o peso da missão que o destino tinha entregado. Levantou, sacudindo as folhas secas da calça. Amanhã tinha aula de história, e de tarde uma reunião de estratégia para resgatar um grupo de crianças no litoral. A vida dele era estranha, dividida entre a normalidade de um adolescente e a responsabilidade de um comandante, mas era dele. Juliano guardou a foto perto do coração e caminhou de volta para as luzes quentes da casa, sabendo que enquanto ele respirasse, nenhuma criança voltaria a ficar sozinha na escuridão. A história da vítima tinha acabado, e a lenda do Salvador apenas começava. Às vezes, a vida enterra a gente debaixo de montanhas de problemas, tal como estava aquele automóvel esquecido na neblina da serra. Mas a história do Juliano ensina algo imensamente poderoso. Ensina que quando pensamos que fomos enterrados, na verdade, fomos plantados. A dor do orfanato, o frio da montanha e o terror do galpão não destruíram o menino. Forjaram ele, transformaram ele no aço necessário para quebrar as correntes de outros. Sebastião Valente deixou dinheiro, é verdade, mas a verdadeira herança dele foi provar que o amor pode viajar através do tempo, até mesmo além da morte, esperando o momento certo para florescer. O Juliano pegou esse amor e multiplicou, provando que a verdadeira liberdade não serve de nada se for aproveitada na solidão enquanto outros sofrem. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão firme de que existe algo muito mais importante do que o medo, como a vida de um amigo. Talvez você também esteja passando por um momento escuro, ou sinta que o mundo é grande e cruel demais. Mas lembre que assim como o Juliano encontrou uma chave na escuridão, você também tem a força escondida para mudar o seu destino e o de quem te rodeia. Se esta história tocou o seu coração, e se você acredita na justiça e nos finais que valem a pena, eu te convido a fazer parte da nossa família. Já se inscreve no canal para continuarmos compartilhando relatos que alimentam a alma, e lembra que enquanto houver alguém disposto a lutar, a esperança nunca se perde.